Minha nação, como eu vinha falando nos vídeos anteriores, tempos sombrios assolam o Mengão. Pois é, entramos na zona do rebaixamento. O temido Z4 é realidade. Ontem, após o empate entre Corinthians e Fortaleza por 1-1, o Flamengo foi jogado para a zona de rebaixamento. Agora você imagine como a imprensa está se comportando com relação a isso. Eu consegui pegar um pequeno trecho do programa Seleção Sport TV, onde os comentaristas falam a respeito do Fla no Z4. Tiveram uma análise fria e, dentro do que eu assisti, achei muito plausível. Acredito que o Flamengo não vai permanecer, seja uma coisa momentânea devido ao início de temporada conturbado e trocas de técnico, então vamos aguardar. Vamos aguardar e fazer a nossa parte, que é torcer. Antes de dar início no vídeo, eu peço a sua inscrição e o seu like. Dá aquela força aqui pro Mengão Mídia, maravilha? Bora de vídeo sem enrolações. Ter o Flamengo com o que se espera desse elenco, né, para a temporada, para os títulos que disputa na zona de rebaixamento depois de 4 jogos, e principalmente com 3 derrotas, né, no Campeonato Brasileiro, 3 derrotas consecutivas na competição que colocam o Flamengo nessa situação na 4ª rodada do Brasileirão. Aí, Renata, acho que diz muito sobre o trabalho que o Sampaoli tem pela frente de recuperação dentro desse campeonato. Ainda faltam 34 rodadas, mas é um elenco que ele ainda está tentando que consiga jogar um pouco melhor, mas os resultados começam a ficar importantes também, né? Nessas 4 rodadas, a primeira é a única que o Sampaoli não estava à frente da equipe ainda, né? Estava assistindo o jogo. Ele está no comando exatamente nas 3. Eu vou estar no jogo amanhã, vou transmitir esse jogo Estaremos juntos, né, Lédio? Estaremos juntos. Lá no Maraca. Panelinha. É o Grafa. E o Grafa. Sempre, eu acho que foi um É o outro, Grafa, né? Mas vamos lá, só que é ruim pra quem tá fora. Falando do Flamengo, não é a realidade do Flamengo, né? Tá na zona do rebaixamento. A gente sabe que esse não é o Flamengo que a gente vai ver quando o campeonato acabar. É um momento ruim de troca de técnico, de entender como é que o Sampaoli, né? Que tá difícil até pra gente que analisa jogo, que comenta, tá narrando ali, entender o que o Sampaoli quer, né? De cada jogo, seja no Campeonato Brasileiro, seja na Libertadores. Ele, uma hora 3 zagueiros, outra hora volta pra linha de 4. Vai usar Gabriel, não vai usar o Pedro? Temos desfalques para amanhã, né? Gabriel tomou cartão amarelo, tá fora. Vocês falaram muito sobre isso ontem aqui também no Seleção. No Boleiragem ontem falaram também sobre esse momento do Gabriel, né? De tomar cartão por reclamação e ser ausência num jogo tão importante, num momento tão difícil que o clube está passando. Mas é isso, é um Flamengo com um trabalho novo que está tentando encontrar uma forma de jogar, de um técnico que já tem essa característica de não ter uma forma só de jogar, de não ter sempre a mesma escalação, de vai mexer mesmo nos times, né? Semana passada eu falei muito do Vidal nesse time do Flamengo, é um Flamengo lento que precisa ter uma transição ofensiva que não tem ainda. E principalmente quando o Vidal é esse cara que recebe a bola, ele não é o cara que vai correr 20, 30 metros com essa bola para frente, que vai achar o passe, que vai acelerar o jogo. Sinto falta do Matheus França num time titular do Flamengo, ou que tenha mais oportunidades caso não seja titular. E é isso, é um Flamengo que a gente também não pode ver trailer para entender exatamente o que o Sampaoli está pensando, né, em relação ao jogo. E vai pegar um time amanhã que vem de uma goleada, né, que sofreu uma goleada na última rodada contra o Palmeiras. É um time que está abalado, está também na zona do rebaixamento. É um time que perdeu o Pedro Raul e perdeu principalmente um sistema defensivo forte que tinha no ano passado, né? Porque a gente sempre fala muito do Pedro Raul. É o cara que colocava as bolas no fundo da rede, mas perde também defensivamente. Então é um Goiás que chega assim um pouco desestruturado para enfrentar um Flamengo dentro de Maracanã. Não sei como é que vai estar, como é que está a venda de ingressos, se vai estar lotado ou não para amanhã, que a gente sabe que a torcida sempre faz muita diferença, né? Então, pensando no adversário, é um cenário bom para o Flamengo amanhã. Todos vamos repetir, né? 4ª rodada ainda de Campeonato Brasileiro, até a 38ª, a gente tem muita coisa acontecendo. Mas, Conrado, tem algum alerta, algo que essa posição na zona de rebaixamento gera? Pode ser usada pelo Sampaoli? Enfim, o que essa colocação, esse Flamengo no Z4 pode indicar para os próximos jogos? É claro que é só o começo, né? Apenas 4 rodadas, mas é simbólico. É simbólico, acho que diz muito, não só sobre o Campeonato Brasileiro do Flamengo, mas sobre o ano, de repente até sobre mais tempo. O que o Flamengo tem feito? Um time que tem tanto dinheiro, né? Tem tanto recurso, tantos jogadores, mas troca de treinador toda hora, algumas contratações que não fazem sentido, enfim. A impressão é que dá para ser bem melhor. E aí, voltando só para o Campeonato Brasileiro, obviamente, né? O Flamengo não é para estar no Z4, com o empate do Corinthians ontem, né? Acabou entrando, acho que deixou... faz diferença. Pode ver, hoje a gente está falando do Corinthians, só de ter saído com esse pontinho,
já é um pouquinho diferente. Se de repente perde, fica no Z4, já muda tudo. Então, eu acho que é simbólico e liga, assim, um sinal de alerta, porque o Flamengo não é só que não está no Z4, não deveria estar no Z4. O Flamengo entra no Campeonato Brasileiro para ganhar. Essa que é a expectativa do torcedor do Flamengo, acho que de todo mundo que acompanha. Não que vença, né, mas brigue pelo título. Então, e quando você olha o tem principal que começar rival, a jogar. Que é o Palmeiras, a distância já está grande, né? Isso. E aí a gente pensa que vão ter 2 confrontos diretos, né? O Palmeiras provavelmente vai fazer jogos duros. É difícil a gente ver esse Palmeiras perdendo pontos, né? São 7 pontos hoje, né? De 10, Palmeiras vice-líder para o Flamengo com 3 na zona de rebaixamento. E como a Renata falou, amanhã não tem o Gabriel. O Gabigol levou o 3º cartão amarelo em 4 rodadas, está suspenso. Mas o Pedro está de volta, notícia lá do GE. Globo. Temos a notícia lá do site do Fred Gomes e do Tayan Leiras, repórteres ali que acompanham o dia a dia do Flamengo. Está confirmada a volta do Pedro, então, contra o Goiás. O Thiago Maia já tinha, né, a lesão na coxa, que foi diagnosticada depois do último jogo. O Santos teve a fratura descartada, que o Flamengo chegou a falar logo depois do jogo que poderia ter uma fratura, mas ontem com os exames não tem fratura, mas é dúvida, não está confirmado que tenha condições de ir para o jogo amanhã. Mas volta o Pedro já é muita coisa para o Flamengo, né, Led? Embora até que nesse esquema com pontas ele esteja participando um pouco menos do jogo, né? É muita coisa, é bom, né? Porque o Gabigol não joga, suspenso mais uma vez. Você tem o Pedro, você tem um cara para finalizar, para resolver o jogo. Mas acho que a questão do Flamengo é muito maior que essa questão desse Z4 temporário, entendeu? O Flamengo é um clube gigantesco, ele não vai ganhar todas, mas ele não pode se acostumar a perder quase sempre, entendeu? Então, são 11 derrotas em 29 jogos. É praticamente uma derrota a cada 3 jogos. Matemática não é exatamente essa, mas proporcionalmente é mais ou menos isso. Joga 3, perde 1. O Flamengo perdeu em todas as competições do ano ele jogou. O Flamengo já disputou 7 competições, então ele perdeu nas 7. Ele perdeu para os 3 rivais. Perdeu para o Vasco, perdeu para o Fluminense e perdeu para o Botafogo. Ele perdeu para o Al Hilal, ele perdeu para 11 jogos na temporada. Nenhum time da Série A perdeu mais do que o Flamengo. Na última temporada inteira, o Flamengo perdeu 13 jogos. Então, é muita derrota. A questão não é o Z4. O Z4 é bom para meme, para isso. O Flamengo não vai ficar no Z4. Agora, você tem que ver também, com esse prejuízo inicial, se ele vai conseguir ter um mínimo de estabilidade para subir. Não é para sair do Z4, é para brigar por alguma coisa no campeonato. Pra voltar a jogar bem, né? Para voltar a jogar bem, ir lá para cima. Enfim, ser o Flamengo. Um clube que briga pelas competições. Que ele não está convencendo nessa competição, ele não está convencendo na Copa do Brasil, ele não está convencendo na Libertadores. Então tem muita coisa a ser construída. Agora, é o que o Conrado falou. O trabalho começa, de 6 meses começa um trabalho novo. Esse ano já começou um, agora já começou outro. O cara não ganha, aí daqui a pouco vão começar a dizer que o cara não serve, vão querer trocar de novo. Aí não adianta, cara. E tem uma outra questão, tem que cobrar dos jogadores também, né? Os jogadores precisam ser cobrados, inclusive a gente também, porque a gente olha, toda hora a gente fala, o Flamengo tem o melhor elenco do Brasil. Será que tem mesmo? Eu acho que a gente tem um conceito errado de leitura de elenco, né? Acho que o melhor elenco é o que rende mais, entendeu? A gente não pode olhar um elenco como um álbum de figurinha, entendeu? Com jogadores imóveis ali, a gente olha, pô, esse aqui tem mais jogador famoso, é mais jogador importante, é o melhor elenco. Mas esses caras famosos, eles estão rendendo, é só um álbum de figurinha. Então, acho que a leitura do melhor elenco, talvez a imprensa, no geral, faça de forma equivocada. A gente tem que modernizar um pouco essa leitura. O melhor elenco é o que rende mais. É o que rende mais. O Fluminense hoje tem um elenco melhor que o Flamengo. O elenco dele rende muito mais. O time e o banco. O Palmeiras, o time e o banco. O Fortaleza, o time e o banco. O Flamengo tem ótimos jogadores, mas não estão entregando. Então não é mais o melhor elenco do Brasil. Tem que voltar a ser. Tem que correr atrás para voltar a ser. Então, acho que a gente passa muita mão na cabeça tentando explicar coisas que são fáceis de ser explicadas. O time não está jogando bem e a diretoria troca o treinador de 6 em 6 meses. E um time vai jogar bem assim. Olha, pessoal, palavras duras de Lédio Carmona. Palavras duras. Entramos no Z4, comentaristas dizendo verdades que doem. Será que o Flamengo realmente tem o melhor elenco? O melhor elenco é o que rende mais. E ele tem toda a razão. Se o elenco não está rendendo, é apenas um álbum de figurinha com figurinhas caras. Mas rendem em campo? Não.
Pois é. Outra coisa, sabemos que esse Flamengo no Z4 é momentâneo. O Flamengo não vai permanecer no Z4. Não existe possibilidade, pois o Flamengo tem um time bem melhor que a maioria dos times do campeonato, e eu duvido muito que se o Flamengo começar a ficar muito ali embaixo, a torcida não vai manifestar. E manifestação da torcida do Flamengo é uma coisa pesada, como teve na última vez, não nesta deste ano, na vez passada, onde foram jogados... foram dados pancada em carro de jogador, jogaram pipoca, fizeram um estardalhaço, cobraram de jogadores que nem precisavam ser cobrados, então eles têm ideia. Inclusive, no desembarque no Galeão também foi feio o negócio, a torcida já pegou pesado, jogadores com fisionomia assustada. Então, pessoal, eu acho que os jogadores têm noção do que eles precisam fazer, né? Com relação ao jogo contra o Goiás, gente, o Goiás joga desfalcados da dupla de zaga titular. É um time que tomou de 5 do Palmeiras em casa. Vai vir jogar no Maracanã. Qual que vai ser a lógica do jogo? Eles jogarem recuado atrás e tentarem sair com empate. É isso. O Flamengo vai ter a volta do Pedro. Com certeza, acredito eu, que Gerson não vai jogar, Maia não vai jogar e o Santos também com certeza vai ser poupado e Matheus Cunha deve aparecer no gol. Vamos ver qual vai ser o meio de campo que Sampaoli vai escalar. Eu gostaria de ver Igor Jesus e Pulgar, mas eu acredito que vá de Vidal e Pulgar, porque ele tem um amor platônico pelo Vidal que é inacreditável. E gostaria de ver novamente o Matheus França no time, pois eu acredito que o moleque tem muito a contribuir e está com vontade de jogar. Maravilha, pessoal? Esse foi um trecho do programa Seleção Sport TV, onde falamos sobre o Flamengo na zona do rebaixamento, infelizmente. Nação, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras. Fui!